Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do governo do inelegível Bolsonaro. O Mauro Cid foi chamado à tribuna e está sendo investigado pela Polícia Federal por causa do golpe, vocês lembram lá em 2023, certo? Bem, o Mauro Cid foi levado a humilhar o Bolsonaro, deixando claro que o inelegível sabia sobre a ata do golpe, que é a minuta do golpe, sabia o que estava escrito, fez alterações e confirmou a ata do golpe. Ou seja, Mauro Cid deixou claro que Bolsonaro não passa de um golpista e o Alexandre de Moraes foi o grande causador dessa turbulência no bolsonarismo aqui no Brasil. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, ó, faz o L e continua chorando. Vamos... Ei, confira a loja do canal, nela há produtos exclusivos e especiais para você que fez o L. Olha na descrição. Esse documento, o senhor disse que prevê a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria... Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada. Então seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... A partir de meados de novembro de 2022, o senhor aponta que várias reuniões ocorreram para tratar exatamente dessa questão de como reverter o resultado das eleições. E que uma dessas pessoas que tratava desse assunto era um ex-assessor internacional do ex-presidente, o ex-assessor Felipe Martins, que vinha acompanhado de um jurista. E diz o senhor que foram mais de 2 encontros dessas pessoas com o ex-presidente Jair Bolsonaro e, juntamente com esse jurista, eles apresentaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada. O senhor se recorda? Eu gostaria que o senhor explicasse como foi essa apresentação e do que se tratava o documento. Sim, senhor. Então, agora, em termos de datas, não me lembro bem como foi, mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente... Pessoal, calma. Antes do Mauro Cid continuar, ficou claro agora que houve uma tentativa de golpe, certo? Essa narrativa desses bolsonaristas dizendo que não... Está claro agora por causa do Mauro Cid, por causa do Alexandre de Moraes indo para cima do bolsonarismo. O Mauro Cid era o braço direito do Bolsonaro, para você ter ideia. E hoje ele está falando aqui que o Bolsonaro teve tudo a ver com o golpe. Essa é uma pancada no bolsonarismo que nem eles mesmos esperavam. E que bom, façamos o L contra esses sujos, porque as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições, e no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né, de estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. No dia 16. Foi no dia 16, eu acho. No dia 16 de dezembro, quem pediu o meu monitoramento foi... O Major de Oliveira. Major de Oliveira. Isso. E o senhor fez como? Eu perguntei pro Coronel Câmara. As duas vezes que pediram para saber qual a localização. E o segundo monitoramento foi em que dia, o senhor se recorda? Já foi final do ano, foi ali nos últimos dias do ano. Né? Foi nos últimos dias do ano. Foi aquela brincadeira que o Coronel Câmara fez da professora, onde estava a professora. E aí foi o pedido do presidente. Então, o senhor também passou para o Coronel Câmara. Sim, senhor. O resto foi concedido no habeas corpus.
O senhor teve ciência ainda do documento quando o Felipe Martins apresentou ao colaborador o documento ele apresentou em documento impresso e de forma digital para que fossem feitas as alterações? Eu não estava na sala no momento que foi feito as alterações. Depois, quando ele saiu, que ele sentou do meu lado ali, que é ali que eu tive que ouvir o documento. Ele estava no papel. Perdão? O Felipe Martins. Certo. Que aí já estava com as correções, ele estava com o computador para fazer essas alterações solicitadas pelo presidente. Então, o senhor teve acesso Sim, senhor, eu vi o documento. E o presidente hoje réu Jair Messias Bolsonaro também teve. Sim, senhor. E Felipe Martins que levou esse documento. Mas... O senhor se recorda o nome do advogado, entre aspas, jurista, que acompanhou? Agora de cabeça eu não me lembro, mas inclusive foi um dos motivos que eu retornei à Polícia Federal, foi para identificar quando eles trouxeram, se eu reconhecia ele, mas que é um nome, não sei, não estou recordando. Após essas alterações feitas nos termos que o senhor disse, esse enxugamento que o então presidente Jair Messias Bolsonaro fez nesse decreto, nessa minuta de decreto, houve uma nova reunião. O senhor diz... Sim, senhor. Ele voltou mais uma vez lá para conversar com o presidente. E nessa reunião é que ficou acertado que seriam chamados os comandantes das forças para terem ciência desse documento. Sim, senhor. E só que quando os comandantes vieram, a apresentação que foi feita inicialmente foi só da parte dos considerandos, que foi a parte que eu presenciei, porque é o que operava o computador. Então, foi projetado na tela, com a participação do Felipe Martins nessa reunião. Então, foi só a primeira parte que foi apresentada, que me parece, nesse dia. A outra parte, com os artigos do tal do decreto, Estado de Sítio e Defesa, ou ele não foi apresentado nesse dia, ou nós não estávamos presentes no momento. Então, mas nessa reunião, quem estava presente? Nessa reunião, onde foi os considerandos, estavam os 3 comandantes de força, se eu não me engano, o Felipe Martins estava presente também, e eu estava ali operando o computador, projetando na tela. Houve a projeção na tela dessa minuta do decreto dos considerandos. Só dos considerandos. E o então presidente Jair Messias Bolsonaro presente também. Sim, senhor. Aonde foi essa reunião? Foi na biblioteca do Palácio da Alvorada. A biblioteca do Palácio da Alvorada. Golpistas tramando golpe bem articulado e bem organizado na biblioteca do Palácio do Planalto. Veja que hipocrisia. Eu acho que chega a ser um paradoxo, sinceramente. Como é que você luta por uma ditadura dentro do Palácio do Planalto? Eu não entendo isso. O bolsonarismo é sujo a esse ponto, é hipócrita a esse ponto. Muito obrigado, Alexandre de Moraes, você é incrível, você é um herói, você é gigante. Vai pra cima, Xandão, estamos contigo. O bolsonarismo vai cair e o Alexandre de Moraes está por dentro de tudo. Muito obrigado, Xandão, é nóis. Na sequência houve, aqui segundo o depoimento do senhor, houve a reunião do dia 7, de dezembro, em que participaram os generais, ou foi essa no dia 7? Eu acho que teve mais uma. Depois. Porque houve várias reuniões do presidente com os comandantes de força, às vezes só com um, às vezes só com o outro, mas com os 3 juntos, acho que foram umas 2, 3 que ocorreram. Nessa reunião do dia 7, o senhor também participou, também operando o computador? Não, senhor. Não, senhor. Só entrava nas reuniões quando tinha que apresentar alguma coisa, levar algum recado ou projetar alguma coisa na tela. Quando não havia projeção, ainda mais com os comandantes de força, eu ficava fora. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Alexandre de Moraes, por ter feito o Mauro Cid, que também é um traidor, não esqueçamos isso, mas ladrão que rouba... Eu não sei, eu acho que o Mauro Cid, obrigado, desculpa pessoal por falar isso, mas é tão bom ouvir as verdades sendo ditas por esses sujos, e a verdade quando é dita por eles, destroem a narrativa deles, vocês me entendem completamente. O Mauro Cid fez um grande favor agora à população, deixando claro que o Bolsonaro fez parte, alterou a minuta e confirmou a minuta de golpe, ou seja, golpista, traidor da pátria que merece ser preso urgentemente. Xandão, só faça. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, seja membro do canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L, continua chorando, deixa de mimimi. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo vocês na próxima, se cuidem, até lá.